Está começando mais um programa Mulheres em Ação, um programa que é feito para você, que está aí nos assistindo e que acompanha toda a programação diária da TV Mundi. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Karine Filgueiras, ela que é advogada da Machado Filgueiras Advogados Associados. Hoje a doutora Karine está aqui e vai falar sobre o direito das empregadas domésticas. Então você que está aí do outro lado da telinha, fique aí atento ao nosso programa de hoje. A doutora Karine vai tirar todas as suas dúvidas referentes ao tema. Doutora Karine, prazer em tê-la aqui no programa Mulheres em Ação. E eu começo perguntando para a doutora, quais são os direitos da empregada doméstica? A empregada doméstica, ela tem os seguintes direitos. Tem que ter, na verdade, o registro da carteira, é muito interessante que ela tenha o registro, constando a data de admissão, o valor do salário dela ou qualquer outra informação pertinente que deve ser anotada nas anotações gerais. Fora isso, ela tem uma lei específica e, por conta disso, ela tem direito ao salário mínimo fixado em lei, aos descanso semanal remunerado, às férias de 30 dias mais um terço, 13º salário, férias proporcionais no caso da rescisão do contrato de trabalho, tem direito ao auxílio doença, ao auxílio maternidade, ao auxílio paternidade e tem direito também aos descansos semanais remunerados, ou seja, ela tem direito aos descansos e que seja preferencialmente aos domingos. Certo. Agora, doutora Karine, existe alguns direitos que outros tipos de empregados tenham, mas que a empregada doméstica não tem? Há alguma redução de alguns direitos em relação aos demais tipos de empregados? Sim, na verdade, a empregada doméstica, ela tem uma lei específica, né? Então, por conta disso, ela não tem direito, por exemplo, às horas extras, ela não tem direito à estabilidade por acidente de trabalho, ela não tem direito ao adicional noturno. Então, ela tem, a empregada doméstica, ela é um funcionário que ela tem alguns direitos específicos, sim. Certo. Agora, doutora Karine, uma empregada doméstica que trabalha, ela é contratada por uma pessoa e ela trabalha não num ambiente residencial, e sim ela trabalha, por exemplo, num escritório. Certo. Né? Ela deixa de ser uma empregada doméstica por conta disso? Ela deixa de ser uma empregada doméstica porque um dos fatores cruciais que vai diferenciar é justamente o tipo de atividade do empregador. Então, se ela vai trabalhar no escritório, já é um lugar onde vai ter um lucro, ou seja, a atividade ela vai ser com um fim lucrativo. Então, com isso, ela tem que ser registrada normalmente e os seus direitos vão ser aí sim de um funcionário normal, tá? Não é mais uma lei específica, que seria a lei da empregada doméstica. Então, nesse caso, por exemplo, ela teria uma jornada de trabalho, se ela se estender nessa jornada, ela vai ter direito às horas extras, ao adicional noturno, à estabilidade por acidente de trabalho, por exemplo, que a empregada doméstica não tem. Então, aí sim ela vai ter um resguardo maior. Certo. Porque é comum, né, doutora Karine, inclusive uma empregada doméstica, né, e o empregador solicita que, hoje você pode ir lá no meu escritório, fazer a faxina no meu escritório, né, você pode limpar o meu escritório hoje? Né, então não pode ter essa desvirtuação, né, ela tem que se dedicar exclusivamente ao ambiente residencial. O que pode existir hoje em dia, né? Fora isso, temos também a diarista. Então, por exemplo, é uma atividade sem fim lucrativo, mas de repente ela está indo para um dia na semana ou uma vez ao mês, vamos dizer que você não vai contratar ou vai registrar uma funcionária, de repente, num escritório, porque ela foi uma vez e foi esporádica. A gente também tem que se atentar à forma contínua, né? Ou seja, se ela vai todos os dias ou ela não vai, foi só uma exceção, então nesse caso não existiria o registro, né? Então, a gente tem sempre que se atentar a dois tipos, tanto a forma contínua, se ela vai todos os dias num escritório, ou se de repente foi uma coisa esporádica, você precisou aí não sei, de repente teve uma mudança, uma reforma, então a empregada do escritório precisou de uma ajuda a mais.
Então, foi um caso esporádico, você foi, paga, no caso, essa pessoa, a sua empregada, ou, né, que foi ajudar, no próprio dia e acabou, né? Agora, se sim, ela passasse aí regularmente, e por estar trabalhando num lugar onde há uma atividade lucrativa, nesse caso, sim, ela teria que ser registrada. Ela deixa de ser uma empregada doméstica, Deixa de ser uma empregada doméstica e passa a ser uma empregada normal, com as regras da CLT. Certo. Doutora Karine, em relação, falando um pouco sobre a questão das diaristas, né? A partir de quando que a diarista, ela passa a ser uma empregada doméstica? Porque eu pergunto isso porque tem aquelas diaristas, né, que vão uma vez por semana fazer faxina na casa de uma pessoa determinada, né? Então, ela tem aquela habitualidade, né? Certo. Uma vez por semana, ela está indo no mesmo local, trabalhando para a mesma pessoa, recebendo, né, por esse serviço. Então, por isso só, ela passa a ser uma empregada doméstica ou não? Por ter essa habitualidade ou não? Olha, esse é um grande ponto, né? Então, na verdade, o que a gente fala? Até 2 vezes na semana, não é caracterizado, ela não é conhecida como empregada doméstica, diarista. Se ela passa de 3 a 4, 5 já é considerado. Agora, 3, aí depende. Existem julgados que entendem que de 3 vezes por semana, ela pode ser uma empregada doméstica. E existem julgados que entendem que 3 vezes por semana, ela não necessariamente seria considerada uma empregada doméstica. Então, às vezes, depende do julgado. Então, o que eu aconselharia? Né? 2 vezes por semana, até que pode ser considerado uma diarista. Agora, 3, 4, 5, para evitar qualquer tipo de reclamação trabalhista futura, dependendo do caso, sim, registrá-la como uma empregada doméstica. E a jornada de trabalho da empregada doméstica, ela é diferente dos demais empregados, tipos de empregado? Por ser uma lei específica, a jornada de trabalho de empregada doméstica, ela não tem qualquer tipo de previsão. Então, o que a gente fala? Qualquer tipo de... Na hora da contratação do trabalho, que você vai entrevistar a sua empregada, vai ver se você gosta dela, você já combina uma jornada de trabalho. Agora, por exemplo, se essa jornada se estender, no caso, ela não vai poder entrar com uma reclamação trabalhista pedindo as horas extras, porque a CLT não resguarda esse tipo de direito para a empregada doméstica, né? Então, o que acontece? Muito menos jornada e muito menos refeição. Então, nesse caso, geralmente hoje em dia, né, na época da entrevista, isso já é tratado, isso já é acordado. Mas é costumeiro a empregada doméstica, ela se alimenta no próprio local de trabalho, né? Isso. Se alimenta e, inclusive, nesse caso, não tem qualquer tipo de desconto por alimentação, né? Então, não é permitido que haja qualquer desconto no salário dela por ela ter se alimentado na própria residência do empregador, da família. Agora, falando um pouquinho a respeito da questão das férias. As férias da empregada doméstica, quantos dias ela tem direito de descanso? São 30 dias também? São menos dias em relação aos demais empregados? Hoje em dia, eu inclusive aconselho os empregadores a darem 30 dias de férias, inclusive o terço constitucional, né, do salário. Ou seja, da mesma forma, nesse caso de um empregado normal, você resguardar o direito para o empregado doméstico. Tá? Certo. Seria 30 dias, então, mais um terço. Que seria o acréscimo sobre o valor do salário dela. Que seria o acréscimo sobre o salário dela. Tá? Certo. Então, doutora Karine, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.